Você já foi abandonada por quem prometeu ficar? Já segurou uma vida dentro de você, enquanto quem te deu essa vida virava as costas? Ela foi deixada grávida, sozinha, sem explicações, humilhada, forçada a seguir em frente com nada além da própria força e do amor por aquele bebê que crescia dentro dela. Mas quando menos esperava, o destino colocou o pai de seu filho em suas mãos outra vez, ferido, inconsciente e precisando de quem ele mais desprezou. Curta se você acredita que a vida dá voltas inacreditáveis. Comente. Você já teve a chance de ajudar quem te virou as costas? Compartilhe com quem precisa lembrar que o amor pode sobreviver até as maiores dores. Inscreva-se. Essa história vai mexer com suas emoções. Marina deslizou os dedos trêmulos pelo teste de gravidez pela 10ª vez naquela manhã. 2 listras azuis, nítidas, inquestionáveis. 3 meses carregando aquele segredo no ventre, esperando o momento perfeito para contar. Agora, sentada na cama desarrumada do apartamento luxuoso de Lucas, observava-o amarrar a gravata diante do espelho com a mesma frieza mecânica de sempre. Lucas! A voz saiu rouca, carregada de esperança e medo. Ele nem se virou. Continuou, ajustando o nó da gravata, como se ela fosse apenas mais um móvel no ambiente. Preciso te contar algo importante. Não agora, Marina. Tenho uma reunião em 20 minutos. Sua voz cortou o ar como uma lâmina gelada. Ela engoliu em seco, sentindo o coração disparar. 3 meses. 3 meses, onde ele a tratou como um passatempo conveniente, sempre disponível para seus momentos de solidão, mas jamais apresentada como namorada. Jamais assumida. Jamais. Estou grávida. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas parou de mexer na gravata, mas não se virou. Ela podia ver o reflexo dele no espelho, maxilar tenso, olhos duros como pedra. De quanto tempo? 3 meses. Ele finalmente se virou, mas não havia carinho naqueles olhos escuros que outrora a faziam derreter. Havia cálculo, avaliação, como se ela fosse um problema comercial a ser resolvido. Você tem certeza de que é meu? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Marina sentiu o mundo girar, as lágrimas queimarem os olhos. Durante todos esses meses, ela havia sido exclusivamente dele. Dormia em sua casa 3 vezes por semana, cozinhava para ele, lavava suas roupas, organizava sua vida. E agora... Como... Você pode me perguntar isso? A voz dela saiu quebrada, estrangulada pela dor. Porque você nunca foi minha namorada, Marina. Éramos apenas convenientes um para o outro. Convenientes. A palavra ecoou em sua mente como uma sentença de morte. 7 meses de relacionamento reduzidos à conveniência. 7 meses de amor não correspondido. 7 meses de ilusão. Eu te amo, Lucas, e esse bebê... Não. Ele ergueu a mão, cortando suas palavras. Não transforme isso em algo que nunca foi. Você sabia desde o início que eu não queria nada. Sério? Marina se levantou da cama, as pernas bambas, o teste de gravidez ainda apertado em seus dedos. Mas e agora? E o bebê? Lucas pegou a carteira e as chaves, preparando-se para sair. Resolve isso, Marina. Existem clínicas, médicos. Não é o fim do mundo. Resolver? Ela mal conseguia respirar. Você está falando do nosso filho. Eu estou falando de um problema que precisa ser eliminado. Ele se dirigiu à porta sem olhar para trás. Quando eu voltar esta noite, quero que você não esteja mais aqui. A porta bateu com um som que reverberou em seu peito como um trovão. Marina ficou parada no meio do quarto, segurando o teste de gravidez, sentindo seu mundo desabar ao redor dela. O homem que ela amava, que ela achava que a amava, acabara de descartá-la como lixo. Ela olhou ao redor do apartamento que conhecia, como a palma da mão. Cada canto guardava uma lembrança.
A mesa onde eles comiam juntos, o sofá onde assistiam filmes, a cama onde ela se entregava completamente, acreditando que significava algo para ele. Suas roupas estavam espalhadas no closet dele. Seus produtos de beleza no banheiro. Sua presença marcada em cada ambiente. Mas nada disso importava. Ela era apenas conveniente. Com movimentos mecânicos, Marina começou a juntar suas coisas. Cada peça de roupa que dobrava era uma lembrança sendo arquivada. Cada objeto pessoal que guardava era um pedaço de si mesma, sendo recolhido. Quando terminou, tinha apenas 2 malas pequenas. 7 meses de vida resumidos a 2 malas. Ela pegou o celular e ligou para a mãe. A ligação foi direto para a caixa postal. Tentou mais 3 vezes. Nada. Então se lembrou. Sua mãe estava viajando com o namorado novo, aquele que considerava mais importante que a própria filha. Ligou para a única amiga que tinha. Carol atendeu no 5º toque. Marina? Que horas? São? Carol, eu preciso de ajuda. O que aconteceu? Estou grávida e ele me expulsou de casa. O silêncio do outro lado da linha foi longo demais. Marina sentiu o estômago se revirar. Marina, você sabe que eu acabei de me casar. Meu marido não vai aceitar visitas por tempo indeterminado. Mais uma porta se fechando. Mais uma pessoa a abandonando quando ela mais precisava. Entendo. Marina desligou antes que Carol pudesse continuar com suas desculpas elaboradas. Ela se sentou na beirada da cama, as malas aos pés, e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas silenciosas e delicadas. Eram soluços profundos, vindos de um lugar que ela nem sabia que existia. 22 anos de vida, e pela primeira vez se sentia completamente sozinha no mundo. Instintivamente, levou a mão ao ventre ainda plano. Lá dentro, uma vida minúscula crescia, dependente dela, única coisa que realmente lhe pertencia agora. Eu vou cuidar de você, sussurrou a voz embargada. Eu não sei como, mas vou. Ela pegou as malas e saiu do apartamento, deixando a chave na mesa da entrada. Cada passo no corredor ecoava como uma despedida. No elevador, viu seu reflexo no espelho. Olhos inchados, rosto pálido, mas ainda de pé, ainda respirando, ainda lutando. A rua estava movimentada, pessoas apressadas seguindo suas vidas normais enquanto a dela desmoronava. Marina parou na calçada, olhando para o prédio onde havia sido feliz. Ou pelo menos achava que tinha sido. Ela abriu o aplicativo de busca por quartos alugados. Seu salário como recepcionista mal cobria o aluguel de um lugar decente, mas teria que servir. Pelo menos até descobrir como seguir em frente. O primeiro quarto disponível ficava em um bairro distante, pequeno, com banheiro compartilhado, mas estava dentro do seu orçamento. Ela chamou um táxi e deu o endereço ao motorista. Durante o trajeto, Marina apoiou a cabeça no vidro frio da janela e observou a cidade passar. Cada quarteirão a levava para mais longe da vida que conhecia, para mais longe de Lucas, para mais perto de uma nova realidade que ela teria que construir sozinha. Quando o táxi parou diante de um prédio antigo e descascado, Marina respirou fundo. Aquele seria seu recomeço. Difícil, assustador, mas seu. Ela apagou a corrida, pegou as malas e subiu as escadas rangentes até o 3º andar. O quarto era exatamente como mostrado nas fotos, minúsculo, com uma cama de solteiro, uma mesa improvisada e um armário que mal fechava. Mas tinha uma janela que dava para a rua, e por ela entrava luz. Marina se sentou na cama e olhou ao redor. Este era seu lar agora, sozinha, grávida, sem apoio de ninguém, mas viva e determinada a não desistir. Ela apoiou a mão no ventre novamente. Nós vamos conseguir, sussurrou para o bebê que crescia dentro dela.
Você e eu contra o mundo. Lá fora, o sol se punha tingindo o céu de vermelho. Um novo dia acabava. Uma nova vida começava. E Marina, pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de esperança acender em seu peito despedaçado. Tem histórias que a gente não esquece. As melhores estão no e-book do canal. Te encontro lá. 2 meses depois, Marina acordou com o som familiar da chuva batendo na janela do quarto minúsculo. 5 da manhã. Mais um dia começando antes do sol nascer. Ela passou a mão pelo ventre que agora começava a fazer uma curva sutil. 5 meses de gravidez que ela escondia sob roupas largas e sorrisos forçados. O cheiro de café barato subia do andar de baixo, misturado ao odor de umidade e mofo que tinha se tornado parte de sua rotina. Ela se levantou devagar, sentindo a tontura matinal que a acompanhava desde que descobriu não ter dinheiro suficiente para uma alimentação adequada. "Bom dia, pequeno", sussurrou para a barriga, estabelecendo o ritual diário de conversa com o bebê. Era a única companhia real que tinha. O banho frio a despertou completamente. A água morna era um luxo que sua conta bancária não comportava. Ela se olhou rapidamente no espelho rachado do banheiro compartilhado e viu uma mulher que não reconhecia. Mais magra no rosto, olhos fundos, mas com uma determinação nos lábios que não existia antes. Às 6h30, Marina já estava na porta da cafeteria Aroma Cia, onde conseguira emprego como balconista 2 semanas depois de ser expulsa. O salário era uma miséria, mas Dona Conceição, a proprietária, havia aceitado contratá-la sem muitas perguntas. "Chegou cedo de novo", comentou seu Jorge, o padeiro, enquanto retirava os pães quentinhos do forno. "Gosto de me organizar antes dos clientes chegarem", Marina respondeu, amarrando o avental que disfarçava sua barriga. Mentira! Ela chegava cedo porque não suportava ficar sozinha no quarto, ouvindo os ruídos dos outros inquilinos através das paredes finas. Chegava cedo porque trabalhar a fazia esquecer, mesmo que por algumas horas, da dor que carregava no peito. O movimento da manhã começou devagar. Executivos apressados pedindo café para a viagem, estudantes comprando pão na chapa, aposentados que vinham mais pela conversa que pela comida. Marina atendia a todos com um sorriso profissional, guardando as mágoas para quando chegasse em casa. Por volta das 10, ela sentiu uma pontada estranha no baixo ventre. Nada alarmante, mas o suficiente para fazê-la se apoiar discretamente no balcão. "Você está bem?" perguntou Dona Conceição, uma mulher robusta de 60 anos que observava tudo com olhos de águia. "Só um pouco cansada." "Vai no banheiro. Descansar 5 minutos. Eu fico no balcão." Marina agradeceu e se dirigiu ao pequeno banheiro dos funcionários. Sentou-se no vaso sanitário e respirou fundo, tentando acalmar a ansiedade que crescia a cada dia. Sem plano de saúde, sem dinheiro para consultas particulares, ela dependia do posto de saúde público, onde as consultas demoravam meses para serem marcadas. Quando voltou ao balcão, um casal de meia-idade discutia em voz baixa próximo à mesa do canto. A mulher chorava discretamente enquanto o homem gesticulava impaciente. 20 anos de casamento jogados fora. Ela soluçava. 20 anos para descobrir que você tem outra família. Marina sentiu o estômago se revirar, não pela situação do casal, mas pela lembrança que ela despertou. Lucas provavelmente já tinha substituído ela. Alguma mulher nova, inconsciente, que acreditava ser especial. O telefone da cafeteria tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. "Aroma Cia, bom dia." "Marina?" A voz do outro lado a fez gelar. "Lucas, como você conseguiu esse número? Não foi difícil. Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar." Sua voz saiu mais firme do que esperava. "É sobre o bebê."
Marina olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Agora você se lembra que ele existe? Marina, por favor, me encontre depois do trabalho, na praça em frente ao seu prédio. Como você sabe onde eu moro? Te encontro às 7. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. O resto do dia passou em câmera lenta. Marina não conseguia se concentrar nas tarefas. Derrubou 2 xícaras de café e errou o troco de 3 clientes. Dona Conceição a dispensou 1 hora a mais. Cedo, vai para casa descansar. Você não está bem hoje. Às 7 em ponto, Marina estava na praça em frente ao prédio, o coração disparado. Lucas apareceu pontualmente, dirigindo o mesmo carro de luxo, vestindo um terno impecável que provavelmente custava mais que seu salário de 3 meses. Ele desceu do carro e caminhou até ela. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas ainda mantinha aquela presença imponente que a havia seduzido no passado. Você está diferente, ele disse, os olhos percorrendo seu corpo. A vida faz isso com as pessoas. Marina, Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Eu cometi um erro. Vários erros, ela corrigiu, cruzando os braços sobre o peito. Você está bem? O bebê está bem? A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento, apenas um momento, ela viu uma centelha de preocupação genuína em seus olhos. Por que a preocupação agora? Porque eu não consegui parar de pensar em você, em vocês dois. Marina riu, mas não havia humor no som. Engraçado. Você parecia bem decidido quando me expulsou de casa. Eu estava com medo. Medo. A voz dela subiu um tom. Você estava com medo? E eu? Você acha que eu não estava apavorada? Que eu não precisava de apoio? Pessoas na praça começaram a olhar. Lucas se aproximou baixando a voz. Deixa eu ajudar agora. Com dinheiro, com médico, com... Não, Marina recuou. Você perdeu esse direito quando me chamou de conveniente. Marina, seja razoável. Você está morando nesse lugar horrível, trabalhando numa cafeteria sem condições de criar uma criança. E de quem? É a culpa? Lucas suspirou, genuinamente frustrado. Minha. A culpa é minha, mas agora eu quero consertar. Não é sobre o que você quer, Lucas. Nunca foi. Ela se virou para entrar no prédio, mas ele segurou seu braço delicadamente. Marina, por favor, deixe eu pelo menos pagar um médico particular. Fazer os exames direito. Ela o encarou por um longo momento. A oferta era tentadora. Ela sabia que precisava de acompanhamento médico adequado, mas seu orgulho gritava para recusar. Eu vou pensar. É tudo que eu peço. Marina subiu para o quarto com a mente confusa. Sentou-se na cama e apoiou as mãos no ventre, que agora se mexia ocasionalmente com pequenos chutes. Ele voltou, sussurrou para o bebê. Seu pai voltou. Mas será que ele realmente voltou? Ou era apenas culpa temporária? Ela se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, Lucas ainda estava parado ao lado do carro, olhando para cima como se soubesse que ela o observava. Então aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou a noite. Pneus cantando no asfalto. Metal se chocando contra metal. Vidro se estilhaçando. Marina viu tudo como em câmera lenta. Um caminhão desgovernado colidindo violentamente com o carro de Lucas. O veículo sendo arremessado contra o poste de luz. Faíscas voando. O silêncio súbito que se seguiu ao estrondo. Não, ela sussurrou, a mão na boca. Sem pensar, Marina desceu as escadas correndo, o coração martelando no peito. Pessoas já se aglomeravam ao redor dos destroços. Fumaça começava a sair do capô amassado. Ela se aproximou do carro e viu Lucas desacordado, a cabeça pendendo para o lado, sangue escorrendo de um corte na testa. A porta do motorista estava emperrada, mas ela conseguiu vê-lo respirando. Alguém chamou a ambulância? Gritou para a multidão. Já chamamos,
respondeu uma voz. Marina tentou abrir a porta, mas estava trancada pelos destroços. O cheiro de combustível ficava mais forte. Seu instinto gritava perigo. Ajudem-me! Ela implorou. Aos homens que observavam. Ele vai morrer se ficar aí. 2 rapazes se aproximaram e juntos conseguiram forçar a porta. Marina entrou no carro pelos destroços, cortando as mãos no vidro e segurou o rosto de Lucas. Lucas! Lucas, acorda! Ele abriu os olhos lentamente, desorientado. Marina? Estou aqui. Vamos te tirar daqui. Com a ajuda dos outros, ela conseguiu puxá-lo para fora do carro, segundos antes de uma pequena explosão ocorrer no motor. Sentada na calçada, com Lucas desacordado novamente em seus braços, Marina percebeu que suas mãos tremiam incontrolavelmente. Sangue dele manchava sua roupa, misturado com suas próprias lágrimas. O homem que a havia destroçado, que a havia abandonado grávida e sozinha, agora dependia dela para sobreviver. A sirene da ambulância se aproximava, mas Marina mal a ouvia. Olhava para o rosto pálido de Lucas e sentia uma dor estranha no peito. Não era amor, esse tinha morrido junto com suas ilusões. Era algo mais profundo, mais visceral. Era a compreensão terrível de que, apesar de tudo, ela ainda se importava com a vida daquele homem. Por quê? Ela sussurrou, não sabendo se perguntava ao destino, a Deus ou a si mesma. Os paramédicos chegaram e assumiram o controle da situação. Marina ficou observando eles colocarem Lucas na maca, ligarem os aparelhos, correr contra o tempo. "Você vem junto?" perguntou um dos paramédicos. Marina hesitou. Ir significava se envolver novamente. Ficar significava abandoná-lo como ele a havia abandonado. Ela olhou para Lucas, inconsciente na maca, e depois para sua barriga, onde crescia o filho de ambos. "Sim", ela respondeu, subindo na ambulância. "Eu vou." Enquanto a ambulância cortava a noite em direção ao hospital, Marina segurou a mão ensanguentada de Lucas e se perguntou se o destino era cruel ou misericordioso. Talvez fosse os dois. Oi, gente! Eu sou uma espectadora desse canal, igualzinha a vocês, e vim aqui tentar explicar o que senti lendo o e-book que eles lançaram. Desde a primeira história, parecia que alguém estava escrevendo para mim. Foi como sentar com um café quente na mão e lembrar que a vida, mesmo difícil, sempre dá um jeito de florescer. Valeu muito a pena ter lido. O hospital cheirava a desinfetante e angústia. Marina caminhava pelos corredores brancos com as roupas ainda manchadas de sangue, seguindo os paramédicos que levavam Lucas em direção ao centro cirúrgico. Cada passo ecoava como uma batida, de coração irregular. Cada segundo se esticava como uma eternidade. "Senhora, a senhora é família do paciente?" A enfermeira que bloqueou seu caminho tinha olhos cansados e uma expressão que já havia visto muita dor. Marina hesitou. Família. Que palavra estranha para descrever sua relação com Lucas. "Eu sou a mãe do filho dele." As palavras saíram estranhas, cruas, carregadas de uma verdade que ela ainda estava aprendendo a aceitar. A enfermeira a observou por um momento, notando a barriga levemente arredondada, as mãos cortadas pelo vidro, o desespero mal disfarçado no rosto. "Ele está sendo levado para a cirurgia. Traumatismo craniano, algumas costelas fraturadas, hemorragia interna. Vai demorar algumas horas." Hemorragia interna. As palavras martelaram na mente de Marina como pregos sendo cravados. Ela se lembrou de Lucas deitado nos destroços, o sangue escorrendo pela testa, os olhos fechados. Por um momento terrível, ela havia pensado que ele estava morto. "Ele vai ficar bem?" A pergunta escapou num sussurro desesperado. "Os médicos estão fazendo o possível." Marina se dirigiu à sala de espera, um ambiente deprimente com cadeiras de plástico azul e revistas velhas espalhadas sobre mesas de fórmica arranhada.
Ela se sentou numa cadeira próxima à janela e finalmente permitiu que a realidade a atingisse. Há 2 horas, ela estava furiosa com Lucas, rejeitando sua oferta de ajuda, protegendo seu orgulho ferido como uma armadura. Agora, ele estava numa mesa de cirurgia lutando pela vida, e tudo que ela conseguia sentir era um vazio assustador no peito. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ela as observou, notando os cortes pequenos deixados pelos estilhaços de vidro quando entrou no carro para salvá-lo. Por que havia feito aquilo? Por que arriscou sua vida e a vida do bebê por um homem que a tinha tratado como lixo? Com licença. Uma voz suave a tirou dos pensamentos. Uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, estava parada ao seu lado. Usava um conjunto de linho bege e carregava uma bolsa cara. Seus olhos eram familiares, os mesmos olhos escuros de Lucas. Você é Marina? A mulher se sentou ao lado dela sem esperar resposta. Eu sou Helena, mãe de Lucas. Marina sentiu o estômago revirar. Ela havia ouvido falar de Helena algumas vezes, uma mulher rígida que desaprovava todas as namoradas do filho. Agora ela estava ali, impecavelmente vestida mesmo no meio da madrugada, analisando Marina com olhos críticos. Como você soube do acidente? O hospital me ligou. Eu sou o contato de emergência dele. Helena pausou, estudando o rosto de Marina. Você estava lá quando aconteceu? Estava. Marina não elaborou. Não ia explicar para aquela mulher que Lucas havia procurado ela, que eles tinham se encontrado, que ela o havia salvado. E você está grávida. Não era uma pergunta, era uma constatação fria, quase acusatória. Marina instintivamente levou a mão ao ventre. Estou. Dele? A pergunta a atingiu como uma bofetada. Primeiro Lucas, agora a mãe dele. Aparentemente, questionar sua integridade era um traço de família. Sim, Helena suspirou profundamente, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Ele me contou sobre você, disse que vocês terminaram, que foi um mal-entendido. Mal-entendido. Marina quase riu da ironia. Ser expulsa de casa grávida tinha virado um simples mal-entendido na versão de Lucas para a família. Foi um pouco mais complicado que isso. Imagino. Helena a observou por um longo momento. Você o ama? A pergunta pegou Marina desprevenida. Amor, aquela palavra que tinha definido sua vida por 7 meses e que havia morrido no dia em que ele a expulsou. Eu amei, muito. E agora? Marina olhou pelas janelas da sala de espera, vendo a cidade despertar lá embaixo. O sol começava a nascer, tingindo o céu de cores suaves. Um novo dia começando, enquanto a vida de Lucas pendia por um fio. Agora, eu só quero que ele sobreviva. Helena assentiu lentamente. Ele falou muito sobre você nas últimas semanas. Disse que cometeu o maior erro da vida dele. Marina sentiu algo se mover dentro dela, o bebê dando pequenos chutes, como se quisesse participar da conversa. Ela apoiou a mão no ventre, sentindo a vida que crescia ali, vida que conectava ela eternamente ao homem que estava sendo operado, a poucos metros de distância. Não importa mais, Marina murmurou. O que importa é ele ficar bem. As horas se arrastaram como tortura. Helena saiu para fazer ligações, retornou com café e sanduíches que Marina não conseguiu comer. Outros familiares apareceram. Tios, primos, pessoas que cumprimentavam Marina com educação forçada e curiosidade mal disfarçada. Marina se sentia como um animal em exposição. A mulher grávida que tinha engatado o herdeiro da família Bittencourt. Ela ouvia os sussurros, via os olhares de julgamento, sentia o peso das especulações sobre suas intenções. Às 8 da manhã, o cirurgião finalmente apareceu.
Um homem alto, de barba grisalha, com expressão séria que fez o coração de Marina parar. Família de Lucas Bittencourt. Todos se levantaram numa só vez. Marina ficou para trás, sentindo que não tinha direito de estar ali. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos estancar a hemorragia e tratar o traumatismo craniano. Ele está estável, mas ainda inconsciente. As próximas 24 horas são cruciais. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela sala. Helena chorou discretamente, amparada por uma irmã. Os homens da família trocaram apertos de mão tensos. "Quando podemos vê-lo?" perguntou Helena. "Ele está na UTI. Apenas um visitante por vez, por poucos minutos." Helena se virou para Marina. "Você quer vê-lo primeiro?" A pergunta surpreendeu a todos, inclusive Marina. Os outros familiares a olharam com expressões que variavam entre surpresa e indignação. "Eu não sei se tenho esse direito." "Você salvou a vida dele", Helena disse simplesmente. "É claro que tem." Marina seguiu a enfermeira pelos corredores que levavam à UTI, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Quando chegaram ao quarto, ela parou na porta, subitamente incapaz de dar mais um passo. Lucas estava deitado numa cama cercada de aparelhos, tubos e fios conectados ao seu corpo. Havia um curativo grande na cabeça, hematomas roxos no rosto, e sua respiração era auxiliada por um respirador. Ele parecia pequeno, vulnerável, completamente diferente do homem poderoso e controlador que ela conhecia. Marina se aproximou devagar e se sentou na cadeira ao lado da cama. Com cuidado, tocou a mão dele, evitando os fios dos monitores. "Oi", sussurrou, sentindo-se ridícula por falar com alguém inconsciente. "Sou eu." O monitor cardíaco continuou seu bip constante. As máquinas respiraram por ele, mas Marina jurou que sentiu seus dedos se moverem levemente. "Você me deu um susto terrível", ela continuou, a voz embargada. "Por um momento achei que tinha perdido você para sempre." Perdido. A palavra ecoou em sua mente. Como ela podia perder alguém que nunca realmente teve? "O bebê está bem", ela murmurou, apoiando a mão livre no ventre. "Ele tem 5 meses agora. Já mexe bastante. Acho que vai ser teimoso como o pai." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Não era lágrima de amor romântico perdido. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era o lamento por tudo que poderia ter sido e nunca foi. "Eu não sei por que te salvei", ela admitiu em voz baixa. "Depois de tudo que você me fez, eu deveria ter virado as costas. Deveria ter deixado você se virar sozinho como você me deixou." O bip do monitor permaneceu constante. "Mas eu não consegui. Quando vi você lá, machucado, em perigo, eu simplesmente não consegui te deixar morrer." Marina ficou ali por mais alguns minutos, segurando a mão de Lucas, ouvindo o som rítmico das máquinas que o mantinham vivo. Quando finalmente se levantou para sair, ela se inclinou e sussurrou perto do ouvido dele. "Você tem que acordar, Lucas. Não por mim, mas pelo nosso filho. Ele merece conhecer o pai, mesmo que esse pai seja um idiota." Ela saiu do quarto sem olhar para trás, mas carregando no peito a certeza terrível de que sua vida estava entrelaçada com a de Lucas, de uma forma que ia muito além do amor ou do ódio. Era destino. Era karma. Era a cruel ironia da vida, colocando nas mãos dela o poder de salvar quem mais a havia machucado, e de alguma forma inexplicável, ela sabia que faria tudo de novo. 3 dias depois, Marina ainda estava lá. Havia transformado a cadeira desconfortável da UTI em sua segunda casa, alternando turnos com Helena e outros familiares que vinham e iam. Mas ela permanecia, sempre ali, como uma sentinela silenciosa, guardando algo precioso que não sabia bem por que protegia. Dona Conceição havia dado folga indefinida quando Marina explicou a situação.
Vai cuidar do pai da criança, ela disse com pragmatismo maternal. Depois a gente vê o que fazer. Na manhã do terceiro dia, Marina estava cochilando na cadeira quando ouviu um som diferente. Não o bip constante do monitor ou o suspiro mecânico do respirador. Era um gemido baixo, quase inaudível. Ela abriu os olhos e viu Lucas mexendo a cabeça lentamente, as pálpebras tremulando como borboletas tentando voar. Lucas! Sua voz saiu num sussurro esperançoso. Os olhos dele se abriram, devagar, desfocados, confusos. Ele piscou várias vezes, tentando processar onde estava, o que havia acontecido. Quando seu olhar finalmente encontrou o dela, uma expressão de surpresa absoluta tomou conta de seu rosto pálido. Marina? A voz saiu rouca, praticamente inaudível. Estou aqui. Ela se inclinou para a frente, o coração acelerado. Lucas tentou se sentar, mas gemeu de dor e desistiu. Seus olhos percorreram o quarto, os aparelhos, os tubos, as bandagens. O que aconteceu? Você sofreu um acidente. Bateu o carro na praça perto da minha casa, faz 3 dias. Ele a encarou por um longo momento, como se tentasse montar as peças de um quebra-cabeças impossível. Você estava lá. Estava. E você... Ele pausou, a memória voltando em fragmentos. Você me tirou do carro, Marina assentiu, incapaz de falar. Há algo na forma como ele a olhava agora. Uma intensidade que ela não reconhecia. Uma vulnerabilidade que nunca havia visto naqueles olhos escuros. Por quê? A pergunta que ela havia feito a si mesma 1000 vezes nos últimos 3 dias. Por que havia corrido em direção ao perigo? Por que havia arriscado sua vida e a do bebê? Por que havia escolhido salvá-lo quando ele a havia destruído? Eu não sei, ela respondeu honestamente. Lucas fechou os olhos, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Você me salvou. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não. Sua voz ficou mais firme, apesar da fraqueza física. Qualquer pessoa que eu tivesse tratado como te tratei, teria me deixado morrer. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. 3 dias de reflexões não ditas, meses de mágoa não resolvida, uma vida inteira de decisões que os haviam levado àquele momento impossível. Marina... Lucas tentou estender a mão em direção a ela, mas os fios dos monitores o impediram. Eu preciso te pedir perdão. Lucas, você acabou de acordar. Não precisa... Preciso sim. Sua voz ganhou urgência. Eu fui um covarde, um monstro. Quando você me contou sobre o bebê, eu entrei em pânico e me expulsou de casa como se eu fosse um cachorro. Ele fechou os olhos como se as palavras dela fossem golpes físicos. Eu estava com medo, Marina. Medo de me comprometer, de assumir responsabilidades, de me apaixonar de verdade. Marina sentiu o ar faltar nos pulmões. Se apaixonar. Porque é isso que estava acontecendo. Lucas a encarou diretamente. Durante todos aqueles meses, eu estava me apaixonando por você. Pela forma como você cuidava. De mim, como entendia meu trabalho, como me fazia rir nos dias difíceis. E quando você disse que estava grávida, eu percebi que não era mais só diversão. Era real. E eu me apavorei. As lágrimas que Marina havia segurado por 3 dias finalmente transbordaram. Não eram lágrimas de alegria, eram lágrimas de raiva, de dor, de lamento por tudo que poderia ter sido diferente. Você me destruiu, Lucas. A voz dela tremeu. Me fez sentir como se eu não valesse nada, como se o bebê não valesse nada. Eu sei, ele engoliu em seco, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Culpa não desfaz o que você fez. Não, mas talvez eu possa passar o resto da vida tentando compensar. Marina se levantou da cadeira, agitada demais para ficar parada. Caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo, tentando processar as palavras dele. Por que agora, Lucas? Por que essas palavras agora? Porque quase morri.
Sua voz ficou mais baixa. E quando você está a poucos segundos da morte, as máscaras caem. As mentiras que você conta para si mesmo se dissolvem. E eu percebi que a única coisa importante na minha vida era você e nosso filho. Marina se virou para encará-lo. Nosso filho? Nosso filho! Ele repetiu com convicção. Não um acidente, não um problema a ser resolvido. Nosso filho! O bebê escolheu aquele momento para se mexer. Um chute forte que Marina sentiu claramente. Ela levou a mão ao ventre instintivamente. E Lucas não perdeu o movimento. Ele está mexendo? Ela. O médico disse que é uma menina. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas novamente. Uma menina. Com 5 meses e meio. Já tem nome escolhido. Qual? Marina hesitou. Havia escolhido o nome sozinha, numa tarde particularmente difícil, no quarto minúsculo onde morava. Um nome que representava esperança, força, recomeço. Sofia. Significa sabedoria. Sofia. Lucas repetiu o nome como uma oração. É perfeito. Naquele momento, Helena entrou no quarto carregando flores e uma expressão de alívio imenso. Meu Deus, você acordou! Ela correu até a cama, beijou a testa do filho com cuidado. Como você está se sentindo? Melhor agora que conversei com Marina. Helena olhou de um para o outro, percebendo a tensão emocional no ar. Vocês precisam de mais tempo sozinhos? Não, Marina respondeu rapidamente. Eu preciso ir, tenho que trabalhar. Ela se dirigiu à porta, mas Lucas a chamou. Marina, espera! Ela parou, mas não se virou. Obrigado por me salvar, por ficar aqui 3 dias, por não ter desistido de mim mesmo quando eu merecia. Marina respirou fundo, lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-la novamente. Eu não fiz por você, Lucas. Fiz pela Sofia. Ela merece ter um pai vivo, mesmo que seja um pai que não soube valorizar a mãe dela quando teve a chance. Ela saiu do quarto sem olhar para trás, mas ouviu Helena perguntando em voz baixa. Quem é? Sofia? Minha filha, Lucas respondeu. E havia tanto orgulho e amor na voz dele que Marina teve que se apoiar na parede do corredor para não desabar. No elevador, descendo em direção ao térreo, Marina apoiou ambas as mãos no ventre e sussurrou para a filha. Seu papai acordou, Sofia. E pela primeira vez, ele falou de você como se você fosse a coisa mais importante do mundo. Lá fora, a vida seguia normal. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas. O mundo continuava girando. Mas algo fundamental havia mudado. Lucas havia acordado. Havia pedido perdão. Havia chamado Sofia de nossa filha. Marina não sabia se podia confiar nessa transformação. Não sabia se o homem que acabara de despertar era o mesmo que a havia expulsado grávida de casa. Mas pela primeira vez em meses, ela sentiu uma pequena centelha daquilo que havia perdido há tanto tempo. Esperança. Talvez o acidente não tivesse destruído apenas o carro de Lucas. Talvez tivesse destruído também as barreiras que ele havia construído ao redor do coração. Marina caminhou pelas ruas em direção ao ponto de ônibus, uma mão protegendo Sofia no ventre, a outra limpando as lágrimas que insistiam em cair. Eram lágrimas diferentes agora, não de desespero ou abandono. Eram lágrimas de quem havia presenciado um milagre, o milagre de um homem quebrado aprendendo a amar novamente. Uma semana depois, Marina estava organizando os poucos utensílios na cozinha minúscula de seu quarto quando alguém bateu na porta. Era sábado de manhã, e ela havia decidido usar o dia de folga para tentar colocar a vida em ordem, uma tarefa que parecia mais impossível a cada dia. Desde que Lucas havia acordado no hospital, ele tentava contato diariamente. Ligações que ela não atendia. Mensagens que ela lia, mas não respondia. Flores que chegavam na cafeteria e que ela doava para as outras funcionárias. Toda a insistência dele apenas intensificava a confusão em seu coração.
As batidas na porta se repetiram, mais insistentes. Marina, sou eu, Lucas. Ela congelou, a xícara de café que estava segurando quase escorregando de suas mãos. Ele estava ali, na porta do lugar miserável onde ela morava, vendo de perto as consequências de suas escolhas. Marina, por favor, eu sei que você está aí. Só quero conversar. Com as pernas trêmulas, ela caminhou até a porta, mas não a abriu. Vá embora, Lucas. Não vou, não até conversarmos de verdade. Nós conversamos no hospital. Você mal me deixou falar, e depois desapareceu. Marina encostou a testa na porta de madeira descascada. Do outro lado, ela podia ouvir a respiração dele, sentir sua presença como uma força magnética que a puxava e a repelia ao mesmo tempo. Eu não tenho nada para falar com você. Eu tenho muita coisa. O silêncio se estendeu por vários minutos. Marina sabia que ele não ia embora. Conhecia aquela teimosia, aquela determinação obstinada que ele aplicava aos negócios e que agora direcionava a ela. Ela abriu a porta lentamente, apenas uma fresta, o suficiente para vê-lo. Lucas estava parado no corredor estreito, apoiado numa bengala, ainda pálido da cirurgia, mas vestindo roupas casuais que ela nunca havia visto nele. Jeans desbotado e uma camisa de algodão simples. Você está bem? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Fisicamente, sim, em outros aspectos. Ele gesticulou vagamente. Posso entrar? Marina hesitou, depois abriu a porta completamente. Lucas entrou no quarto e ela viu seus olhos percorrerem o ambiente. A cama de solteiro encostada na parede, a mesa improvisada feita de caixotes, a mini geladeira velha que fazia um barulho constante, a janela que dava para o pátio sujo do prédio. Ele não disse nada, mas ela viu a culpa se intensificar em sua expressão. Sente-se, ela ofereceu, indicando a única cadeira disponível. Lucas se sentou devagar, ainda recuperando dos ferimentos. Marina permaneceu de pé, os braços cruzados sobre o ventre, que agora estava visivelmente arredondado aos 6 meses de gravidez. Como você me encontrou? Não foi difícil. Você trabalha numa cafeteria a 3 quadras daqui. Perguntei por aí. Por que está aqui, Lucas? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado. Porque preciso que você entenda que mudei, que o acidente me fez ver coisas que eu estava negando há meses. Pessoas não mudam, da noite para o dia. Não, mas quase morrer tem um jeito de acelerar o processo. Ele se inclinou para a frente. Marina, eu passei os últimos dias pensando em tudo que fiz de errado, em como te tratei, em como desperdicei a chance de ter uma família de verdade. Uma família? Marina riu, mas não havia humor no som. Você nem sabia que queria uma família. Eu era apenas conveniente, lembra? Lucas fechou os olhos, como se as palavras dela fossem lâminas cortando sua alma. Essa foi a mentira mais cruel que já contei. Para você e para mim mesmo. Mentira? Você nunca foi conveniente, Marina. Você era aterrorizante. Ela franziu a testa confusa. Aterrorizante como? Porque você me fazia sentir coisas que eu havia jurado nunca mais sentir. Você me fazia querer chegar em casa, me fazia imaginar fins de semana preguiçosos na cama, me fazia pensar em natais em família, em aniversários, em... Ele pausou, a voz falhando, em para sempre. Marina sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a permanecer cautelosa. E por que isso te aterrorizava? Porque meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 12 anos. Saiu de casa num domingo e nunca mais voltou. Não ligou, não escreveu, não explicou, simplesmente desapareceu. Lucas olhou pelas mãos. Minha mãe entrou em depressão profunda. Eu cresci prometendo a mim mesmo que nunca faria isso com ninguém, que nunca me deixaria ficar tão envolvido a ponto de poder machucar alguém assim.
Então você preferia machucar primeiro. Preferia não me envolver de verdade, até você aparecer. O bebê se mexeu naquele momento, um chute forte que fez Marina colocar a mão instintivamente no ventre. Lucas acompanhou o movimento com os olhos. Posso sentir? Marina hesitou. Era um território perigoso. Deixar ele se aproximar fisicamente, criar uma conexão com Sofia. Mas algo na vulnerabilidade de sua voz a fez assentir lentamente. Lucas se levantou da cadeira, aproximou-se dela devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Com mãos trêmulas, ele estendeu a palma sobre o ventre dela, por cima da blusa. No momento em que sua mão tocou sua barriga, Sofia chutou novamente, como se reconhecesse o toque do pai. Lucas ofegou, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela me reconhece. Provavelmente reconhece a voz. Você falou com ela no hospital. Sofia? Ele sussurrou o nome como uma oração. Nossa Sofia. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar novamente. Havia algo devastadoramente íntimo naquele momento. Lucas, ajoelhado diante dela, as duas mãos apoiadas em seu ventre, falando baixinho com a filha que crescia dentro dela. Oi, princesa, é o papai. Eu sei que demorei para aparecer, mas estou aqui agora, e não vou embora nunca mais. Lucas, Marina tentou se afastar, mas ele segurou delicadamente seus quadris. Marina, me deixa cuidar de vocês, por favor. Como? Sai desse lugar. Vem morar numa casa de verdade. Deixa eu pagar um médico particular, um plano de saúde, tudo que vocês precisam. Em troca de quê? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Nada é de graça com você, Lucas. Se você vai bancar nossa vida, o que espera em troca? Ele se levantou lentamente, a mágoa clara em seus olhos. Espero uma chance de provar que posso ser o homem que vocês merecem. E se você decidir que se enganou? E se amanhã acordar e perceber que família não é para você? Eu volto para um lugar como este, só que agora com uma criança? Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Lucas caminhou até a janela, observando o pátio desolado lá embaixo. Quando se virou para ela, havia uma determinação férrea em seus olhos, porque eu já perdi você uma vez. E quase morri, sabendo que havia jogado fora a única coisa que realmente importava na minha vida. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas como eu posso confiar em você? Não pode, ele admitiu com honestidade brutal. Pelo menos não imediatamente. Eu tenho que reconquistar sua confiança, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma prova de cada vez. Marina se sentou na beirada da cama, exausta emocional e fisicamente. Estou cansada, Lucas, cansada de ter esperança e ser decepcionada. Cansada de lutar sozinha, cansada de me sentir como se não fosse suficiente. Lucas se ajoelhou diante dela novamente, mas desta vez segurou suas mãos. Você é mais que suficiente. Você é extraordinária. E eu fui o maior imbecil do mundo por não ter percebido isso desde o primeiro dia. Palavras são fáceis. Então me deixa te mostrar com atitudes, começando agora. Ele tirou uma chave do bolso e a colocou na palma da mão dela. O que? É isso? A chave de um apartamento. 2 quartos, sala, cozinha, numa área boa da cidade, próximo a um hospital excelente. Já está mobiliado e pagou por 1 ano. Marina olhou para a chave como se fosse uma cobra venenosa. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu não quero me sentir comprada novamente. Não é para te comprar. É para garantir que minha filha tenha um lugar seguro para nascer e crescer, e que sua mãe tenha a dignidade que eu deveria ter oferecido desde o início. Marina ficou em silêncio por um longo momento, a chave queimando em sua palma. Se eu aceitar, não significa que estamos juntos. Eu sei. Significa apenas que você está cumprindo suas obrigações como pai.
Entendo. E eu estabeleço as regras. Quando você pode visitar, por quanto tempo, o que pode e não pode fazer. Aceito todas as condições. Marina olhou nos olhos dele, procurando sinais de mentira, de manipulação, da frieza calculista que ela conhecia tão bem. Mas tudo que viu foi sinceridade desesperada e amor genuíno. Por que agora, Lucas? Por que essa mudança agora? Porque quando eu estava inconsciente no hospital, eu sonhei com Sofia. Sonhei que ela tinha crescido sem me conhecer, que ela me olhava como um estranho e perguntava para você por que o papai dela nunca quis ficar. Ele pausou, a voz embargada. E no sonho, você dizia para ela que o papai simplesmente não sabia amar. E eu acordei percebendo que prefiro morrer, tentando aprender a amar do que viver, sabendo que desisti sem tentar. Marina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Era um risco imenso, mas também era uma chance, talvez a última, de Sofia ter um pai presente. Está bem, ela disse finalmente, mas uma coisa fica muito clara. Você está sendo pai da Sofia, não meu namorado. Nós não somos um casal. Somos apenas duas pessoas criando uma criança juntas. Lucas assentiu, embora ela pudesse ver a dor em seus olhos. Por enquanto, eu aceito isso. Mas, Marina, o quê? Eu vou te conquistar de novo. Pode levar meses, pode levar anos, mas eu vou te provar que mereço uma segunda chance, que mereço vocês duas. Marina olhou para a chave em sua mão e depois para o homem ajoelhado diante dela. O homem que a havia destruído estava prometendo reconstruí-la. O homem que havia rejeitado Sofia estava jurando amá-la. Era loucura acreditar nele. Mas talvez, às vezes, a loucura fosse apenas outro nome para a esperança. Vamos ver, ela murmurou, guardando a chave no bolso. Do lado de fora, começou a chover, mas pela primeira vez em meses, Marina não se sentiu sozinha na tempestade. O apartamento novo cheirava a tinta fresca e possibilidades. Marina caminhou pelos cômodos pela terceira vez naquela manhã, ainda incrédula com a mudança radical em sua vida. 2 semanas haviam se passado desde que aceitou a chave de Lucas, e ela ainda acordava esperando descobrir que tudo não passava de um sonho cruel. A sala era ampla e clara, com uma varanda que dava para uma arborizada que ela nunca imaginou ter direito de contemplar. O quarto principal tinha espaço suficiente para o berço que Lucas havia insistido em comprar. Um berço de madeira maciça que custava mais que 3 meses do seu antigo salário. O segundo quarto seria o escritório dela, havia dito, para quando voltasse a estudar. Estudar. Como se isso fosse uma possibilidade real na vida dela. A geladeira estava cheia de comida saudável. O armário, repleto de roupas de gestante que realmente serviam. Pela primeira vez em meses, Marina não precisava calcular cada centavo antes de comprar algo. Mas junto com o alívio financeiro, veio uma sensação estranha de dependência que a incomodava profundamente. Ela havia lutado tanto para ser independente, para provar que conseguia sozinha, que aceitar ajuda parecia uma derrota pessoal. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões melancólicas. Alô? Marina? É Lucas. Como está o apartamento? Nos últimos 15 dias, ele ligava diariamente. Sempre educado, sempre respeitoso, sempre mantendo a distância que ela havia exigido. Mas ela percebia a ansiedade mal disfarçada em sua voz. A necessidade de saber que elas estavam bem. Está bom, obrigada, ótimo. Eu queria te fazer um convite. Marina se sentou no sofá novo, já suspeitando do que vinha por aí. Que tipo de convite? Tenho consulta com o Dr. Henrique na quinta-feira. O obstetra que minha mãe recomendou. Pensei que talvez você gostasse de ir junto, para a gente ver Sofia juntos. A sugestão a pegou desprevenida. Nas suas fantasias mais íntimas durante a gravidez,
Ela havia imaginado esse momento. O pai, do bebê ao seu lado numa consulta médica, vendo o filho pela primeira vez, compartilhando a emoção de ouvir o coração bater. Eu já tenho médico no posto de saúde. Eu sei, mas esse é especialista em gestação de risco e tem aparelhos mais modernos. Seria só uma consulta adicional para ter certeza de que está tudo perfeito com vocês duas. Marina hesitou. A lógica era irrefutável. Um médico particular seria infinitamente melhor que o atendimento precário do SUS. Mas aceitar significava dar mais um passo em direção a Lucas, mais uma concessão. Você ficaria na sala de espera. Se é isso que você quer. Então combina. Te pego às 2 da tarde. Quinta-feira chegou cinzenta e chuvosa. Marina se vestiu com cuidado, escolhendo um vestido azul marinho que realçava sua barriga de 7 meses. Não estava se arrumando para Lucas, dizia a si mesma. Estava se arrumando para se sentir bem consigo mesma. Quando ele tocou o interfone, pontualmente às 2, ela desceu sem pressa. Lucas estava parado ao lado de um carro diferente. Não o sedã de luxo que dirigia antes, mas um SUV espaçoso e seguro, claramente escolhido pensando numa família. Oi, ele cumprimentou, abrindo a porta do passageiro para ela. Oi. Durante o trajeto, eles mantiveram uma conversa educada sobre o tempo, o trânsito, o apartamento. Nada pessoal, nada que pudesse despertar a tensão emocional que pairava entre eles como uma nuvem carregada. O consultório era num prédio moderno no melhor bairro da cidade. A sala de espera parecia um hotel 5 estrelas, com poltronas de couro, revistas atuais e uma recepcionista que os cumprimentou como se fossem realeza. Senhor Bittencourt e senhora Marina, o doutor Henrique os espera. Marina corrigiu automaticamente. Senhorita Marina. A recepcionista sorriu sem demonstrar surpresa ou julgamento, mas Marina sentiu o rubor da vergonha subir pelo pescoço mesmo assim. No consultório, Dr. Henrique se mostrou um homem gentil de meia-idade que explicou cada procedimento com paciência didática. Quando Marina se deitou na maca para o ultrassom, Lucas ficou parado próximo à porta, respeitando o espaço que ela havia delimitado. Vamos ver como está nossa princesinha, Dr. Henrique disse, espalhando o gel frio na barriga de Marina. No momento em que a imagem apareceu no monitor, Marina ouviu Lucas suspirar audavelmente. Na tela, Sofia estava perfeitamente formada. Bracinho dobrado perto do rosto, pernas cruzadas, o perfil delicado claramente delineado. Ela está perfeita, Dr. Henrique comentou. Tamanho adequado para a idade gestacional. Batimentos cardíacos fortes, posição ideal. O som do coração de Sofia encheu a sala. Um galope rápido e constante que fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas, como sempre acontecia. Posso me aproximar? Lucas perguntou, a voz embargada. Marina olhou para ele parado, ali, tão longe, com os olhos fixos na tela, como se estivesse vendo um milagre. E talvez estivesse. Pode. Lucas se aproximou devagar, parando ao lado da maca. Seus olhos alternavam entre o monitor e o rosto de Marina, como se não conseguisse decidir qual visão era mais impressionante. Escuta esse coração, Dr. Henrique disse, aumentando o volume, forte como o da mamãe. É o som mais lindo que já ouvi, Lucas murmurou, e Marina viu lágrimas escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Quer ouvir algo interessante? Doutor, Henrique continuou. Bebês nessa idade já reconhecem a voz dos pais. Sofia, olha aqui para o papai. Como se tivesse ouvido, Sofia mexeu a cabeça na direção do transdutor, mostrando o rosto completo na tela. Lucas soluçou baixinho. Ela tem o seu nariz e o formato dos seus olhos. Marina respondeu sem pensar. Eles ficaram ali, lado a lado, contemplando a filha que em 2 meses estaria nos braços deles.
Dr. Henrique, com sensibilidade profissional, diminuiu as luzes da sala e deixou que eles tivessem aquele momento. Oi, Sofia. Lucas sussurrou para a barriga de Marina. É o papai de novo. Você está linda, princesa. A mamãe está cuidando muito bem de você. Para surpresa de todos, Sofia pareceu reagir à voz dele, mexendo o braço como se estivesse acenando. Ela te ouviu. Marina disse, espantada. Dr. Henrique, é normal isso? Completamente normal. Bebês desenvolvem audição muito cedo. Ela reconhece. Vocês dois. Quando o exame terminou, Dr. Henrique imprimiu várias fotos do ultrassom. Lucas pediu para ficar com uma, segurando-a como se fosse o maior tesouro do mundo. Posso mostrar para minha mãe? Marina assentiu. Ela é a avó da Sofia. Tem direito de ver. Na saída do consultório, eles caminharam em silêncio até o carro. Lucas abriu a porta para Marina, mas antes que ela entrasse, ele tocou delicadamente seu braço. Obrigado. Pelo quê? Por me deixar estar presente, por me deixar ver nossa filha. Por não ter desistido de mim completamente. Marina o encarou por um longo momento. Ali estava o homem que a havia expulsado grávida de casa, chorando, de emoção por ter visto a filha num ultrassom. A transformação parecia genuína, mas ela havia aprendido a ser cautelosa com esperanças. Lucas, eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Estou te dando essa chance por causa dela. Marina apontou para a barriga. Sofia merece ter um pai que a ame, mas se você machucar ela da forma como me machucou, nunca vou machucar Sofia, nem você, nunca mais. Como posso acreditar nisso? Lucas segurou delicadamente a mão dela, seus dedos entrelaçando-se como faziam no passado. Porque a partir de hoje você vai ver. Todo dia, a cada escolha que eu fizer, você vai ver que mudei. Que aprendi, que mereço uma segunda chance. Marina não retirou a mão imediatamente. Por um momento, permitiu-se lembrar de como era bom ser tocada por ele, de como seu coração acelerava quando ele estava perto. Marina? Sim, eu te amo. Sei que você não está pronta para ouvir isso. Sei que não acredita mais, mas eu precisava dizer, eu amo você e amo nossa filha, e vou passar o resto da vida provando isso. Marina retirou a mão devagar. Amor não é só palavra, Lucas. É ação, é escolha, é estar presente quando é difícil, não só quando é conveniente. Eu sei. E estou aqui agora. Por enquanto. Eles entraram no carro e fizeram o caminho de volta em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não mais carregado de tensão, mas de expectativa. Como se algo tivesse mudado fundamentalmente entre eles naquela sala de exame. Quando chegaram ao prédio de Marina, Lucas desceu para abrir a porta para ela. Marina? Sim. A próxima consulta é em 2 semanas. Posso ir junto de novo? Marina olhou para a foto do ultrassom que ele ainda segurava, para o cuidado com que a protegia da chuva, para a esperança vulnerável em seus olhos. Pode. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol rompendo as nuvens. Obrigado. Muito obrigado. Marina subiu para o apartamento e se sentou no sofá, as mãos no ventre onde Sofia continuava se mexendo. Seu papai te ama, pequena. Ela sussurrou. Talvez ele realmente tenha aprendido a amar. Talvez a gente possa dar uma chance para ele provar isso. Lá fora, a chuva parou e um raio de sol entrou pela janela, iluminando o apartamento novo, as possibilidades novas, o futuro incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, não completamente desesperançoso. Sofia chutou como se concordasse, e Marina sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso de verdade, que veio do fundo do coração. Talvez o amor pudesse ressuscitar. Talvez as pessoas pudessem mudar de verdade. Talvez eles conseguissem construir algo novo, dos destroços do que havia sido perdido. Um mês depois do ultrassom,
Marina estava no 8º mês de gravidez e Lucas havia se tornado uma presença constante em suas vidas, mas sempre respeitando os limites que ela estabelecera. Ele vinha 3 vezes por semana, terças e quintas, para jantares que ele cozinhava, e sábados para preparar o quarto da Sofia, como ele dizia. Naquela terça-feira, Marina observava Lucas na cozinha, preparando um risoto de cogumelos com a mesma concentração que aplicava aos negócios. Ele havia aprendido a cozinhar, disse, porque queria ser útil de verdade, não apenas alguém que pagava as contas. Você não precisava aprender a cozinhar por minha causa. Ela comentou da mesa, onde estava montando o mobile para o berço, uma atividade que Lucas havia sugerido para eles fazerem juntos. Não aprendi por sua causa, aprendi pela Sofia. Ele mexeu o risoto devagar, sem tirar os olhos da panela. Quero que ela cresça sabendo que o pai dela sabe cuidar da casa, da família, que homem de verdade também cuida. Marina parou de montar os bichinhos coloridos e o observou. Nas últimas semanas, Lucas havia demonstrado uma paciência infinita com suas oscilações de humor, suas desconfianças, seus momentos de distanciamento deliberado. Nunca pressionava, nunca cobrava, nunca fazia drama quando ela estabelecia uma nova regra ou limitação. Lucas, sim. Por que você está fazendo isso? Ele se virou para encará-la, a colher de pau ainda na mão. Fazendo o quê? Sendo paciente, aceitando todas as minhas condições, não forçando nada. Esse não é o Lucas que eu conhecia. Lucas desligou o fogo e se aproximou da mesa, sentando-se na cadeira em frente a ela. O Lucas que você conhecia era um covarde, que usava o controle para se proteger. Esse Lucas aqui, ele gesticulou para si mesmo. Esse Lucas aprendeu que o que ele mais teme, perder você e Sofia, só vai acontecer se ele não mudar de verdade. E se eu nunca conseguir confiar em você novamente? A pergunta pairou no ar como uma ameaça. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, processando a possibilidade real de que seus esforços fossem em vão. Então, pelo menos, Sofia vai ter um pai presente. E você vai ter alguém que se importa genuinamente com seu bem-estar, mesmo que seja apenas como a mãe da minha filha. Isso seria suficiente para você? Lucas a encarou diretamente. Não, seria uma tortura, mas seria melhor que a alternativa de não ter vocês duas na minha vida de forma alguma. Marina sentiu algo se mover dentro dela. Não Sofia desta vez, mas algo em seu próprio coração. Uma rachadura na armadura que havia construído ao redor de suas emoções. O telefone dele tocou, interrompendo o momento. Lucas olhou a tela e franziu a testa. É trabalho. Posso atender? Marina assentiu. Lucas saiu para a varanda para falar, e ela podia vê-lo através do vidro, gesticulando com frustração crescente. Quando ele voltou, estava visivelmente perturbado. Tudo bem? Problema na empresa. Uma negociação que vem sendo feita há meses está prestes a dar errado. Eu preciso viajar para São Paulo amanhã para tentar salvar. Marina sentiu o estômago apertar. Por quanto tempo? Não sei. Alguns dias, talvez uma semana. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Era o primeiro teste real de suas promessas, o primeiro momento em que os negócios competiam com a família. Vai, Marina disse finalmente. Como assim? Vai resolver seus problemas de trabalho. Eu entendo que você tem responsabilidades. Lucas a estudou cuidadosamente. Você está testando para ver se eu vou escolher o trabalho? Não estou testando nada. Estou sendo prática. Você tem uma empresa para tocar. Marina, essa negociação pode esperar. Sofia pode nascer a qualquer momento. Sofia ainda tem um mês para nascer. E se der algum problema, eu ligo para você. Lucas se aproximou dela devagar. Você ligaria mesmo? Ligaria. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, colocando as mãos sobre seu ventre, onde Sofia se mexia constantemente. Agora, eu não quero ir. Por que não?
porque tenho medo de que enquanto eu estiver fora, você perceba que é mais fácil sem mim, que você e Sofia não precisam de mim. A vulnerabilidade nua em sua voz pegou Marina desprevenida. O homem que ela conhecera era incapaz de admitir medos ou inseguranças. Lucas, olha para mim. Ele ergueu os olhos para encontrar os dela. Se você fosse embora agora e nunca mais voltasse, Sofia e eu sobreviveríamos. Eu aprendi a ser forte sozinha. Ela pausou, vendo a dor se intensificar no rosto dele. Mas isso não significa que não queremos você aqui. Não. Significa que se você ficar, se você escolher ficar, será porque quer, não porque somos dependentes ou necessitadas. Será porque você genuinamente quer fazer parte da nossa família. Lucas apoiou a testa no joelho dela, respirando profundamente. Eu quero, mais que qualquer coisa no mundo. Então vai para São Paulo, resolve seus problemas e volta para casa. Casa? Marina percebeu o que havia dito. Tinha chamado o apartamento de casa, a casa deles. Volta para nós, ela corrigiu suavemente. Lucas beijou delicadamente sua barriga, sussurrando para Sofia. Papai vai viajar por alguns dias, princesa. Cuida da mamãe para mim, está bem? Como se tivesse ouvido, Sofia deu um chute forte, exatamente onde estavam os lábios dele. Acho que ela disse que sim, Marina riu. Naquela noite, depois que Lucas foi embora, Marina ficou na varanda, observando as luzes da cidade. Pela primeira vez desde o abandono, ela se sentia verdadeiramente esperançosa sobre o futuro. Lucas não apenas havia mudado, ele continuava mudando a cada dia, a cada escolha, a cada momento em que priorizava a família sobre tudo mais. Na manhã seguinte, ele apareceu para se despedir antes de pegar o voo. Carregava uma mala pequena e uma expressão de criança sendo forçada a deixar o parque favorito. Meu voo é em 2 horas. Está nervoso? Com a viagem? Não. Em deixar vocês? Sim. Marina se aproximou dele, algo que não fazia há meses. Ficou na ponta dos pés e beijou delicadamente sua bochecha. Vai dar tudo certo, com a negociação e com a gente. Lucas fechou os olhos, saboreando o momento de intimidade. Posso te ligar todos os dias? Pode. Sofia gosta de ouvir sua voz. E você? Marina hesitou, depois sorriu timidamente. Eu também gosto. Lucas partiu com um sorriso que iluminou o apartamento inteiro. Durante os 3 dias seguintes, ele ligou religiosamente às 7 da noite. Contava sobre as reuniões, perguntava sobre Sofia, sobre como Marina estava se sentindo. No 3º dia, ele disse: consegui resolver tudo. Volto amanhã. Que bom. Marina? Sim? Eu te amo. E sei que você ainda não está pronta para dizer de volta, mas eu precisava que você soubesse que cada quilômetro de distância de vocês duas foi uma tortura. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Lucas, não precisa dizer nada. Só me espera chegar. Eu vou estar aqui. No dia seguinte, quando Lucas tocou a campainha, Marina abriu a porta e viu um homem transformado. Não apenas pelas flores que trazia nas mãos, mas pela forma como seus olhos brilhavam ao vê-la. Senti muito a falta de vocês. Nós também sentimos sua falta. Nós. A palavra escapou naturalmente, sem cálculo ou hesitação. Lucas entrou e imediatamente se ajoelhou diante dela, conversando com Sofia como se fosse uma criança que havia deixado com saudades. Oi, princesa. Papai voltou. Trouxe presentes para você. Ele tirou da mala um ursinho de pelúcia e uma caixinha de música. Para quando ela nascer, ele explicou para Marina. Então, tirou outro pacote. E isso é para você. Marina abriu, com cuidado. Era um livro. Contos de fadas modernos para mães guerreiras. Pensei que você poderia ler para Sofia quando ela fosse pequena. Histórias de mulheres fortes como a mãe dela.
Marina folheou o livro, tocada pela escolha Thoughtful. Obrigada, é lindo. Marina? Sim? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu te pedisse para ser minha namorada oficialmente, o que você diria? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Eles haviam estado construindo algo, sim, mas ela não esperava que ele fosse formalizar tão diretamente. Eu diria... Ela pausou, estudando o rosto ansioso dele. Eu diria que estou cansada de ter medo, cansada de me proteger tanto que esqueço de viver. Isso é um sim? Isso é um vamos devagar. Lucas sorriu, e era um sorriso de pura alegria. Devagar é perfeito. Devagar significa que você está disposta a tentar. Estou disposta a tentar, Marina admitiu, mas com uma condição. Qual? Se você me machucar de novo, se você nos abandonar de novo, não vai haver terceira chance. Sofia e eu merecemos estabilidade. Não vai precisar de terceira chance, Lucas prometeu, tomando suas mãos nas dele. Porque eu aprendi que vocês duas são tudo o que eu preciso para ser feliz de verdade. Naquela noite, pela primeira vez em quase 1 ano, Marina dormiu sentindo-se completa. Não apenas como mãe, mas como mulher amada. Sofia chutou suavemente, como se aprovasse a decisão. Do lado de fora, a lua iluminava o apartamento onde uma família estava renascendo dos destroços do passado, uma escolha corajosa por vez. 3 semanas depois, às 4 da manhã de uma terça-feira, Marina acordou com uma contração que cortou sua respiração como uma lâmina afiada. Ela ficou imóvel na cama por alguns segundos, esperando para ver se era apenas outro alarme falso, quando uma segunda onda de dor a atingiu com força ainda maior. Sofia estava chegando. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e discou o número que Lucas havia feito ela decorar para emergências. Alô? A voz dele estava alerta, como se já estivesse esperando essa ligação há semanas. Lucas, acho que chegou a hora. Em menos de 15 minutos, ele estava batendo na porta do apartamento, carregando a bolsa de maternidade que haviam preparado juntos e uma expressão de pânico mal disfarçado. Como você está? As contrações estão regulares? Quebrou a bolsa? As perguntas saíram atropeladas enquanto ele a ajudava a se vestir. Estou bem. A cada 10 minutos. Ainda não. Marina respirou profundamente através de outra contração. Calma. Temos tempo. Calma. Lucas a olhou como se ela tivesse sugerido que eles fossem caminhando até o hospital. Marina, você está tendo nossa filha. A palavra nossa a atingiu como sempre fazia, com uma mistura de alegria e incredulidade. Durante os 9 meses de gravidez, Sofia havia sido apenas dela. Agora, na iminência do nascimento, ela realmente seria deles dois. O trajeto até o hospital foi uma comédia de nervos. Lucas dirigia tão devagar que Marina teve que lembrá-lo de que não estavam transportando Cristal, enquanto ele insistia em perguntar a cada quarteirão se ela estava bem. Lucas, pare de me tratar como se eu fosse quebrar. Desculpa, é que eu nunca fiz isso antes. Eu também não. Marina riu, surpreendendo-se com a própria calma. Mas milhões de mulheres já fizeram. A gente consegue. No hospital, a equipe de Dr. Henrique já os esperava. Marina foi levada para o quarto de parto e Lucas seguiu ao lado dela como uma sombra protetora, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. As horas seguintes foram um borrão de dor, respiração controlada e a presença constante de Lucas ao seu lado. Ele não saiu nem para comer, nem para atender ligações, nem quando Helena chegou acompanhada de metade da família Bittencourt. Vai ver sua mãe. Marina disse durante uma pausa entre as contrações. Não quero sair. Daqui! Lucas, ela veio de longe para conhecer a neta.
Ela pode esperar. Meu lugar é aqui com você. Foi quando Marina percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais sobre segundas chances ou provas de amor. Era sobre parceria real, sobre ele ter escolhido definitivamente onde queria estar. Às 3 da tarde, depois de 11 horas de trabalho de parto, Dr. Henrique sorriu e disse as palavras mágicas: "Está na hora. Na próxima contração, você vai fazer força com tudo que tem." Marina olhou para Lucas, que estava pálido como um fantasma, mas firme ao seu lado. "Pronta?" ele perguntou. "Pronta." 10 minutos depois, o choro estridente de Sofia ecoou pelo quarto, e Marina viu Lucas desabar em lágrimas antes mesmo de ver a filha. "É uma menina linda", Dr. Henrique anunciou, colocando Sofia no peito de Marina. 3,2 quilos de perfeição. Marina olhou para a filha pela primeira vez. Cabelos escuros molhados, olhos apertados contra a luz, pequenininha e perfeita. E sentiu o coração explodir de amor. "Oi, Sofia", ela sussurrou. "Finalmente a gente se conhece." Lucas estava parado, ao lado da cama, observando a cena como se estivesse vendo um milagre. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto e ele parecia incapaz de formar palavras. "Quer segurá-la?" Marina ofereceu. "Posso?" "Ela é sua filha, Lucas." Com mãos mais trêmulas que as de Marina durante o parto, Lucas recebeu Sofia nos braços. O momento em que ela se aconchegou contra seu peito, parando de chorar instantaneamente, foi quando Marina soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa. "Oi, princesa", Lucas sussurrou, a voz quebrada de emoção. "Eu sou seu papai. Eu te amo desde antes de você existir." Sofia abriu os olhos pela primeira vez e pareceu focar no rosto dele, como se o reconhecesse. "Ela te conhece", Marina disse, maravilhada. "Claro que conhece. Eu converso com ela há meses." Dr. Henrique e a equipe se retiraram discretamente, deixando a nova família ter seus primeiros momentos privados juntos. "Marina", Lucas disse, sem tirar os olhos de Sofia. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por me dar a segunda chance de estar aqui. Por deixar eu ser pai dela, por..." Ele pausou procurando palavras. "Por me ensinar o que é amor de verdade." Marina estendeu a mão e tocou o rosto dele. "Você se ensinou, Lucas. Eu só te dei a oportunidade." Eles ficaram ali, os três, numa bolha de perfeição que Marina nunca imaginou ser possível. Sofia dormia tranquila nos braços do pai. E pela primeira vez em mais de um ano, Marina se sentiu verdadeiramente em paz. Uma batida suave na porta os tirou do transe. Helena entrou discretamente, os olhos já vermelhos de emoção. "Posso conhecer minha neta?" Lucas se levantou cuidadosamente e caminhou até a mãe. "Mãe, essa é Sofia. Sofia, essa é a vovó Helena." Helena recebeu a neta com o cuidado de quem manuseia um tesouro inestimável. "Ela é idêntica a você quando nasceu." "Ela", disse para Lucas, "mas tem a delicadeza da Marina. É a combinação perfeita." Lucas concordou, voltando para o lado da cama de Marina. Durante os dias seguintes no hospital, Marina observou Lucas se transformar em pai. Ele trocava fraldas com a dedicação de um cientista, embalava Sofia para dormir, cantando canções de ninar que claramente havia decorado, e não perdia uma única mamada ou troca de roupa. "Você não precisa dormir aqui todas as noites", Marina disse na terceira noite. "Quero dormir aqui. Vocês duas são minha família. Meu lugar é onde vocês estão. Mesmo numa cadeira desconfortável de hospital, mesmo numa cadeira desconfortável de hospital." Quando finalmente foram para casa, Lucas carregou Sofia como se ela fosse feita de vidro, instalou o bebê conforto no carro com precisão militar e dirigiu os 15 minutos até o apartamento à velocidade de tartaruga. No apartamento, ele havia transformado a sala numa espécie de centro de comando para cuidados com o bebê.
Fraldas organizadas por tamanho, mamadeiras esterilizadas em fila, termômetro digital, monitor de respiração e uma cadeira de amamentação que ele havia comprado para o conforto da mamãe. Lucas, você está exagerando, Marina riu. Não, existe exagero quando se trata da segurança da Sofia. Naquela primeira noite em casa, quando Sofia acordou chorando às 2 da madrugada, Lucas se levantou antes mesmo de Marina se mexer. Eu pego ela, ele sussurrou. Você precisa descansar. Marina o observou pegar Sofia no berço, trocá-la com eficiência impressionante e depois sentar-se na cadeira de balanço para niná-la de volta ao sono. Você não precisa fazer tudo, ela disse suavemente. Eu quero fazer tudo. Quero compensar cada noite que não estive aqui, cada momento que vocês passaram sozinhas. Você já compensou, Lucas, estando aqui agora. Ele olhou para ela por cima da cabeça de Sofia. Marina? Sim? Eu te amo. E sei que você ainda está se acostumando com essa ideia, mas eu preciso que você saiba que isso aqui... Ele gesticulou para o quarto, para Sofia, para ela. Isso é tudo que eu sempre quis e nunca soube que queria. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Durante todos os meses de dor e reconstrução, ela havia se protegido contra momentos como esse. Mas agora, vendo Lucas embalar a filha deles no meio da madrugada, sussurrando declarações de amor que ela finalmente podia acreditar, todas as barreiras desmoronaram. Eu também te amo, ela disse finalmente. Lucas congelou. O quê? Eu também. Te amo. De novo. Diferente de antes, mas real, verdadeiro. Ele se levantou cuidadosamente, colocou Sofia de volta no berço e se ajoelhou ao lado da cama de Marina. Tem certeza? Tenho certeza. Você provou que mudou. Provou que merece nossa confiança. Provou que sabe amar de verdade. Lucas beijou suas mãos, depois se inclinou para beijar suavemente seus lábios. Era um beijo diferente dos que eles haviam compartilhado no passado. Não era possessão ou paixão desenfreada. Era promessa. Era compromisso. Era amor maduro nascido das cinzas, do que havia sido destruído. Obrigado por não desistir de mim, ele sussurrou contra seus lábios. Obrigado por não desistir de nós. Deitados na cama, com Sofia dormindo tranquila no berço ao lado, Marina finalmente permitiu-se acreditar no que havia construído. Não era a vida que ela havia planejado. Era infinitamente melhor. Era uma família forjada na dor, temperada pela perda e renascida no amor mais forte que ela já havia experimentado. Do berço veio um suspiro suave. Sofia sonhando com um mundo novo, onde havia nascido. Um mundo onde sua mãe era uma guerreira que havia aprendido a amar novamente, e seu pai era um homem que havia descoberto que a verdadeira força vinha da vulnerabilidade. Marina fechou os olhos e sorriu. O homem que a havia abandonado grávida havia se tornado a casa onde ela queria morar para sempre. Às vezes, os finais mais bonitos nasciam dos começos mais dolorosos, e às vezes o amor era realmente mais forte que o abandono.